Um ponto que eu queria comentar, falando das principais vantagens da alimentação vegana, é o primeiro ponto, que é o teor de fibras, né? A gente tem hoje uma necessidade, que a gente fala, de consumir de 30 a 40 gramas de fibras por dia. E quando a gente vê o padrão alimentar da grande maioria da população, não atinge isso, né? E aí, quando a gente entra no padrão alimentar vegano, a gente extrapola, né? Só para vocês terem uma ideia, no cardápio onívoro, deu 35 gramas, porque eu coloquei aveia, pão integral, granola, arroz integral, né? Então, eu coloquei coisas integrais, então é daí que vem a fibra. Só que se eu considerar o padrão, né, habitual, alimentar habitual da grande maioria da população não é esse, né? Então, as pessoas não conseguem atingir essas 30 gramas de fibras por dia. E o vegano fácil, né? Porque é parte do princípio que a gente já vai procurar os grãos integrais, porque eles são mais nutritivos, e eu preciso dos grãos integrais para eu compor a minha proteína. Eu tenho aminoácidos essenciais dos grãos integrais, então a gente está sempre comendo integral, né? Então, parte desse princípio, e a gente basicamente, né, nesse cardápio que eu falei para vocês, deu 70 gramas de fibra. Então, fácil, a gente extrapola, na verdade, essa quantidade. E a fibra alimentar, ela tem várias vantagens, né? Ela, assim, ela aumenta, né, o volume da dieta, porque eu estou comendo mais. Se eu pensar em pratos de hortaliças cruas, eu estou comendo um monte de coisa, então eu tenho um grande volume, né? Só que ela não tem caloria. Então, essa sensação de saciedade, né, porque ela me enche mais, é maior, né, quando eu como mais fibras, né? Então, a gente tem essa sensação de saciedade maior, né? E a sensação de fome menor, claro, né? Existe essa relação inversa aí. E o benefício da fibra, né, dentro da alimentação, quando a gente atinge essa quantidade adequada de fibra, é de melhorar o trânsito intestinal, né? A gente já tem não acelerar, o acelerado não é bom, mas é ter um trânsito intestinal regulado, né, diário, né, de preferência num horário específico, com uma boa formação de bolo fecal. Então, tudo isso são sinais de que está tudo equilibrado. Essas fibras, elas têm uma função, né, de equilibrar nossa produção de ácidos graxos de cadeia curta, que acontece a nível intestinal, e esses ácidos graxos de cadeia curta são essenciais para as nossas bactérias intestinais. Então, com isso, com esse equilíbrio, né, falando um pouquinho mais de detalhes, né, o que acontece no nosso intestino, quando a gente tem esse equilíbrio das nossas bactérias, a gente naturalmente melhora a nossa resistência à insulina, a gente reduz o risco de desenvolver doenças cardiovasculares com esse equilíbrio intestinal. E a gente tem também, com tudo isso, melhorando a resistência à insulina ou aumentando a sensibilidade à insulina, a gente tem a consequência de tudo isso perda de peso, né? Então, quando a gente pega uma pessoa com sobrepeso, já com um peso já acima, tem que olhar para o intestino, né? Tem que equilibrar tudo isso, sim, porque é aí que está o segredo para conseguir equilibrar tudo isso, né? Não é restringindo e não é entupindo a pessoa de proteína e muito menos de gordura, né? Então a gente tem que pensar e olhar para esse fator, sim. E aí a dieta vegana é lindo, porque a pessoa adere, numa primeira semana ela muda de humor, né? Porque regulariza tudo, é dizer que tá tudo tão desequilibrado que quando começa a entrar numa rotina, né, tudo isso é muito legal, muito interessante.